Tudo começa quando o Bruno vai até a casa da Maura, a convite dela, ela lhe cumprimenta e pergunta como que ele está. O Bruno diz que está bem e ele pergunta como que ela está. A Maura fala que não está bem e pergunta se ele quer beber alguma coisa. O Bruno responde que sim e que pode ser qualquer coisa, e a Maura diz que quando a Maria José voltou para o povoado, ela achava que ia ter as portas abertas com o Alessandro, mas que piorou tudo, que quando ela voltou, já voltou grávida. O Bruno fala que pois é e tem que ter paciência, e a Maura pergunta se ele desistiu dela. O Bruno pergunta desistir de quê, se na verdade ela nunca interessou a ele. A Maura sorri e diz que por favor, né, Bruno? E o Bruno pergunta logo o que ela quer e para que ela chamou ele ali. A Maura diz que o que ela quer é fazer que o Alessandro desista dessa mulher, se referindo a Maria José. E o Bruno diz para que ela fique tranquila porque ele vai desistir dela sim. A Maura, confusa, pergunta por quê e que pretexto será esse. O Bruno fala que é porque sim, a Maura sorri e diz que como ele é comunicativo e pergunta logo quando ele fará isso. O Bruno diz que será provavelmente depois que essa criança nascer, porque ele não vai se expor às críticas se separando dela agora e além de tudo ela ainda está grávida. A Maura diz que nisso ele tem razão e pergunta como que ele tem tanta certeza que o Alessandro vai se separar da Maria José. Bruno se levanta, se aproxima e pergunta se a mãe dele está saindo com o chato do Fernando e a Maura diz que não faz ideia e o Bruno diz que ela pode investigar isso e a Maura pergunta por que ele e o Bruno não pergunta isso para Kátia, porque eles são bem amigos. Bruno diz, então é isso, né? Você está querendo me chantagear. Maura diz que não é nada disso de maneira alguma e declara que se ele ajuda ela ajudará ele. Seu Pedro está conversando com o Alessandro e com o Chuchu e diz que eles nunca deveriam ter deixado a Paula falar sobre o acidente, porque se não tivesse dito nada, a polícia jamais teria relacionado tudo isso. O Chuchu concorda e diz que viu tudo e que isso não é verdade porque ele viu o jeito do sujeito que a menina atropelou. Chuchu depois diz que jura pela luz que lhe guia que esse sujeito saiu correndo como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente se levantou e saiu correndo com suas próprias pernas. O Alessandro fala que era o dever deles levar ela para se entregar e o Chuchu diz que sim, que isso é verdade, mas isso também foi o que fez eles errar, porque como o Gabriel disse que não viu a marca do carro, não viu a cor do carro, nem quem estava dirigindo, nem nada, então a polícia não teria chegado até a Paula. O Alessandro pergunta ao Chuchu se ele realmente tem certeza que quem deu esse dinheiro foi o Bruno e o Chuchu diz que sim, que a Mercedes contou tudo para ele e que quem preparou tudo foi o tal do Eric, o seu comparsa. O Alessandro então diz que eles vão fazer o seguinte, que a Mercedes e o Gabriel vão identificar o Bruno lá na casa dele, na frente da mãe dele e de outra testemunha. Aí sim, com isso, eles vão pressionar ele, o Bruno, para desistir de tudo o que ele quer fazer. O Pedro pergunta se então não vai ser preciso que a Mercedes e o Gabriel compareçam na delegacia. O Alessandro fala que não, que espera muito que o Bruno não seja tão tolo para que venha permitir que tudo isso aconteça. O Pedro fala que bendito seja Deus porque a Mercedes e o Gabriel vão se salvar. Depois ele olha para o Alessandro e diz que ele tem um coração de ouro e o Chuchu confirma. Mas o Alessandro responde que não, que o que acontece é que ele também entende a situação dessa pobre gente. E depois ele chama para que eles vão até lá na casa da Mercedes para falar com ela. Ao chegar lá, o Chuchu chama muito por eles, mas ninguém atende, então o Chuchu abre a porta e entra com o Alessandro e o Pedro. O Chuchu liga a luz e o Alessandro sai olhando tudo e detecta que eles fugiram. E fica revoltado e diz que eles fugiram porque isso foi com certeza por culpa deles dois que avisaram a eles. O Chuchu diz que é isso, seu Alessandro, claro que não, e o Pedro fala que estava com ele, como poderia ter avisado. O Chuchu também dá outra ideia e diz que se ele quiser eles podem perguntar à comadre dela, a Júlia, e o Alessandro pergunta onde que ela mora. O Chuchu responde que é ali bem pertinho, então eles vão até o local e no meio do caminho o seu Pedro pergunta ao Chuchu o que de fato teria acontecido.
O Chuchu fala que está achando que o Bruno ficou sabendo que a Mercedes iria trabalhar lá na casa, então ele não gostou e se adiantou. O seu Pedro confirma que sim e nesse caso levou os dois, e o Chuchu diz que sim, até mesmo pode ter acabado com os dois. Depois o Chuchu aponta para casa e diz que é aquela ali. O Alessandro entra e dá boa noite. A Júlia pede para que ele entre, por favor. O Alessandro dá obrigado e entra e já vai perguntando se ela poderia dizer onde que está a Mercedes e o Gabriel. A Júlia diz que deve estar na casa dela e o Alessandro fala que não tem ninguém lá na casa dela. O Gregório nesse momento aparece e se entala todo ao ficar de frente com o Alessandro e todo se tremendo ele pergunta em que pode ajudar ele. O Alessandro responde que veio falar com a Mercedes, mas que não tem ninguém na casa dela e pergunta se eles viram se alguém veio ali buscar eles. Gregório diz que estava assistindo futebol e a esposa dele preparando o jantar e pergunta ao Alessandro se ele tem certeza que eles não estavam em casa. O Alessandro responde que tem certeza disso, depois ele pergunta se ele é o Gregório, primo do Eric e motorista do Bruno Albeniz. O Gregório, todo se mijando de medo ali, ele diz que sim, mas que não sabe onde o primo dele trabalha e nem para quem. Já o Eric está levando o Gabriel e a Mercedes, que estão com medo da molesta, e o telefone do Eric nesse momento toca. O Eric atende e pergunta o que foi. Então o primo dele, o Gregório, já vai dizendo que apareceu um cara lá na casa dele procurando o Gabriel e a Mercedes. Eric pergunta que cara é esse e o Gregório fala que é um cara, o tal do Alessandro Lombardo, e o Eric pergunta para que ele queria eles dois. O Gregório fala que é alguma coisa relacionada lá no hospital, mas que a Mercedes nem o Gabriel estão, e vai logo na lata e pergunta se ele tem alguma coisa a ver com isso. A Mercedes pergunta se ele está falando com o Gregório e o Eric manda ela se calar e depois ele, o Eric, responde ao Gregório que não tem nada a ver com isso não. O Gregório pergunta se ele tem certeza disso e o Eric fala que já disse que não tem nada a ver. Já o Pedro diz ao Alessandro e ao Chuchu que de fato não tem encontrado a Mercedes, lhe deixou um pouco desconfiado. O Chuchu fala que também não gostou nada disso e pergunta se será que aconteceu alguma coisa ruim. O Alessandro diz que o que mais está preocupando ele é que o Gabriel e a Mercedes levaram toda a roupa e isso significa que eles se mudaram. Depois o Alessandro pergunta se eles não conhecem nenhum parente deles dois. O Chuchu fala que sim, depois fala que não e fica todo enrolado ali para falar. Depois ele fala que talvez apenas eles podem ter se assustado porque tardezinho ele foi lá visitar eles e que disse a ela para não aceitar o trabalho que ele, o Alessandro, ofereceu, porque assim ele, o Alessandro, poderia descobrir tudo o que eles fizeram e mandar eles para a prisão. O Alessandro diz que com isso ele acabou estragando a última possibilidade de deter o Bruno e o Chuchu pede perdão a ele e diz que sente muito de verdade. Alessandro responde que ele mais ainda e vai embora revoltado. Logo em seguida, depois que o Alessandro vai embora, o Chuchu diz que agora sim ele fez uma besteira das grandes e o Pedro diz que pois é, mas como que ele iria imaginar isso? Chuchu fica pensativo e diz que é verdade, mas que não sabe como vai fazer isso, mas que jura por São Judas Tadeu que ele vai encontrar a Mercedes e o Gabriel.